Olá, tudo bem? Eu me chamo Robson Aglayton, sou um dos sócios fundadores da COFASP, Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte, que tem sua atuação prioritariamente aqui no território Piemonte da Diamantina. Fui convidado pelos meus colegas do projeto Bahia Produtiva para contribuir com vocês com um pequeno vídeo falando sobre gestão de cooperativas durante este seminário territorial que está acontecendo aqui através do projeto Bahia Produtiva. Então, como o tema gestão de cooperativas é um tema muito amplo, eles me convidaram para falar um pouco sobre gestão de cooperativa no aspecto assim, do que foi que levou e que nos motivou a criar esta cooperativa, um pouco de quais foram os desafios que nós encontramos e quais são os desafios atuais ainda hoje. Então, o tempo que eu vou levar aqui não é um tempo muito amplo, não vou me prolongar muito, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa nossa história. Então, falar um pouco do histórico da cooperativa, né? A COFASP, ela foi criada tendo em conta que nós tínhamos alguns problemas para enfrentar aqui no nosso território, né? Isso nós estamos falando agora do ano de 2002. No ano de 2002, o MOC, Movimento de Organização Comunitária, começou um movimento aqui no nosso território para a criação de uma cooperativa de crédito, visto que naquela época os bancos eram pouco acessíveis aos agricultores familiares. Não era como é hoje, que nós temos um acesso melhor aos bancos. Naquela época, um agricultor familiar para entrar no banco era super difícil, né? Não porque as portas estavam fechadas, teoricamente, né? Praticamente, quer dizer, mas eram fechadas porque assim, não tinha uma política de atendimento aos agricultores familiares naquela época. Então as cooperativas de crédito, que já eram a realidade aqui no território do Cisal e Bacia do Jacuípe, eram justamente criadas pelos agricultores familiares e geridas por eles mesmos, né? Gerenciadas por eles mesmos. Então começou um movimento aqui entre todos os municípios do nosso território para criar essa cooperativa de crédito. E isso se realizou, né, com as várias lutas, contamos aí com vários parceiros, muitos agricultores de todos os nossos municípios aqui do nosso território. E logo que foi criada a cooperativa de crédito, aí cadê agora a assistência técnica, o assessoramento técnico para esses agricultores? A extinta IBDA era o órgão do governo que estava aqui instalado em Jacobina, mas tinha um histórico também de falta de recursos, de pessoal, e que também não dava conta de fazer um assessoramento técnico na quantidade que se tinha de agricultores familiares por aqui, né? Então, entre esses cooperados das Coop Credimonte, tinha alguns técnicos, eu era um deles, tinha outros também, né? E Roberto, Carlos Francisco, alguns agricultores também. Começamos a fazer algumas reuniões sobre as necessidades de ter uma entidade que fizesse esse assessoramento técnico aqui aos agricultores, né? E contamos de novo com as parcerias de algumas pessoas que nos orientou sobre essa perspectiva, né? Bem, essa foi uma das razões, não ter uma entidade que fizesse o assessoramento técnico aos agricultores familiares na quantidade de agricultores que tinha aqui. Mas existia um outro problema, que era o campo de trabalho para os técnicos e agrônomos. Naquela época também não existia aqui no nosso território, né? As políticas de assistência técnica dos governos eram bem limitadas. Então, éramos vários técnicos, agrônomos e outras pessoas mais, e que não encontravam um campo de serviço, um local para a gente trabalhar. O que a gente fazia era pegar o nosso currículo
e nas lojas, né, aqui do comércio, mostrar o currículo para tentar um emprego, mas a nossa qualificação técnica era para assessoramento técnico à agricultura familiar e não para vender sapato, vender remédio, não era isso, né? Então, nosso currículo não era compatível com as necessidades que o comércio tinha e também, por outro lado, não tinha um local para a gente, empresas para a gente oferecer nossos trabalhos. Então, um certo dia, estávamos eu, Carlos Francisco, Roberto Amorim e mais umas 2 pessoas tomando um caldo de cana ali na beira-rio e veio a ideia, né? Por que não criarmos uma cooperativa de assistência técnica, né, que prestasse assistência técnica para desenvolver esse trabalho, já que em outros lugares já existiam essas cooperativas, essas outras organizações que estavam fazendo esse trabalho. Então reunimos mais algumas pessoas, né, e lançamos a ideia e começamos a nos reunirmos para discutir essa provável iniciativa nossa. E levou um bom tempo nós discutindo isso, né? Até que chegou o momento de realmente encontrarmos as pessoas que estavam engajadas nessa criação dessa cooperativa, na constituição dessa cooperativa, né? Isso eu falo técnicos agrícolas, agrônomos, tinha agricultores nessa época, né? Vários agricultores aqui do nosso município que estavam nessa conversa e também algumas entidades parceiras nos ajudando com ceder um espaço para uma reunião, trazer alguém que já entendia um pouco de cooperativa para nos passar algumas informações. Então, resumidamente, a criação da COFASP ela veio por conta desses problemas que existiam na época, né? Vou passar mais um slide aqui. Nós temos aqui quais foram os desafios antes e também agora, né? Então, como eu falei para vocês, eu coloquei aqui alguns desafios, né? Principalmente, nós temos, começando com esse aqui, que não existia aqui no nosso território a cultura do cooperativismo. Isso ainda, nós não tínhamos uma cooperativas por aqui. A cooperativa que existiu aqui no município de Jacobina foi a cooperativa mista agropecuária, que funcionava ali no Calçadão, mas há muito tempo. E acabou-se as cooperativas e não surgiu outra. Então, só em 2002, com a discussão da cooperativa de crédito, e agora com a cooperativa de trabalho, essa que nós estávamos pensando, né, que virou a COFASP, foi que chegou de novo essa discussão do cooperativismo aqui. Então, existia muito essa questão de empresas e cada um trabalhando por si só, né? Essa cultura de cooperar, de se juntar para trabalhar juntos, isso não era bem fraco aqui no nosso município e era um desafio nós criarmos essa cultura, porque não é fácil você criar uma cultura dessa e isso tem sido um desafio até hoje, né? Criarmos mais cooperativas, as cooperativas que se criaram de lá para cá, também elas se unirem para discutir problemas e soluções juntas, isso no nosso dia a dia é sempre uma constante nós estarmos nesse caminho, né, de fortalecer a cultura do cooperativismo. A baixa oferta de política pública, né, principalmente de assessoramento técnico, o governo do estado, apesar de ter o escritório da IBDA aqui em Jacobina, mas a quantidade de técnicos e os recursos de transporte, de combustível, de tudo mais, eram bem limitados, então os agricultores familiares acabavam poucos tendo acesso a essa política pública, né? Outra coisa também foi o pouco conhecimento sobre a agricultura familiar com base na agroecologia e economia solidária. Isso também não existia, era um tema novo que estava chegando e era um desafio para nós criarmos uma cooperativa e já trabalhar nessa perspectiva, né, de agricultura familiar, que foi, antes era pequeno agricultor, médio agricultor, pequeno produtor, aí mudou com a política, com a entrada do governo Lula, mudou essa política, criou-se o termo agricultor familiar, né? Então, era tudo novo para a gente também. Além de criar a cooperativa, era algo novo. Esse novo olhar de agroecologia,
de economia solidária, de agricultura familiar, para nós era algo novo e nós estávamos aprendendo também naquela época, né? Pouco conhecimento sobre gestão de cooperativa. Então vamos criar a cooperativa, mas quem é que sabe da gestão, né? Porque quando se cria cooperativa, existem leis para seguir, existem normas, existe jeito de agir que é diferente de uma associação. A cooperativa, ela é totalmente diferente de gerir uma associação, por alguns aspectos, né? Mas nós não tínhamos conhecimento sobre isso. Quando eu estudei técnicas agrícolas, lá em Irecê, na escola lá que eu estudei, o segundo grau, é claro que tinha uma matéria sobre cooperativa, né? E até existia uma cooperativa lá no colégio, mas era a cooperativa estudantil. Mas aprofundar mesmo sobre gestão de cooperativa, conhecimento, nenhum de nós ainda tínhamos isso. Mas este foi mais um desafio e nós tivemos que aprender fazendo, né? Foi fazendo e aprendendo, aprendendo e fazendo que nós conseguimos fazer a gestão da cooperativa. Esses foram os grandes desafios que nós encontramos naquela época, né? Tinha outros também, que eu vou passar mais um slide aqui para a gente discutir um pouco sobre ele. Esse primeiro slide aqui, eu falei um pouco rápido para a gente dar um tempinho a mais para nós começarmos sobre os outros temas que eu tenho para tratar com vocês aqui. Eu vou passar aqui o slide. Pronto. Quais foram as estratégias que nós criamos para fazer a gestão da nossa cooperativa, né? A cooperativa de crédito, que tanto eu como os outros sócios da COFASP fazíamos parte da cooperativa de crédito. Então a gente aprendia um pouco lá na cooperativa de crédito e trazia esses conhecimentos para a nossa cooperativa COFASP, né? Vale ressaltar que eu, nessa época, eu fui trabalhar na Ascope Credimonte como educador cooperativista, né? Tinha um setor lá dentro da cooperativa de crédito, que era chamado Educop, né? Educação de cooperativa, que era um espaço de formação dos seus quadros. Então eu tive um grande período de participar desse espaço de aprendizado, né, com vários cursos sobre gestão de cooperativa, economia solidária, vários outros temas, né? Então aí dei uma sorte de encontrar um espaço como esse para ir me qualificando. Então foi o que contribuiu bastante para nós fazermos a gestão inicial da cooperativa. Mas enquanto nós estávamos criando a cooperativa, nós também fomos pensando quais eram os nossos desafios, o que é que nós queríamos fazer, qual era a cara da cooperativa que nós queríamos dar. Porque nós tivemos, assim, nas nossas discussões, um pensamento: bem, nós estamos criando uma cooperativa, mas que cooperativa nós queremos criar? Apenas uma cooperativa que preste assessoramento técnico aos agricultores, ou uma cooperativa que faça isso também, mas que ela tenha um pensamento mais amplo, né? Então nós pensamos qual é a missão da cooperativa. Então foram várias reuniões para a gente criar a missão. A missão é aquilo que nós vamos alcançar lá no futuro, né? Nós temos isso a alcançar. Então foram várias reuniões pensando na missão, que na realidade nós colocamos mais ou menos assim, entre outras coisas, né? Porque foram várias coisas, mas a linha principal do pensamento foi nos tornarmos uma referência de assessoramento técnico aqui no Piemonte da Diamantina. Quando falar, só tem alguém prestando assessoramento técnico lá no território de vocês, todo mundo já iria saber que existe a COFASP que estaria fazendo esse trabalho, e também um trabalho de qualidade, né? Então foram esses pensamentos, nós colocamos isso como missão, né? Mas nós nunca perdemos isso de vista, não. Todos os anos, por exemplo, nós estamos comemorando agora os nossos 18 anos,
Mas a cada ano a gente lê esse documento de novo, a gente reflete sobre ele, nós discutimos o que é que está faltando ainda para a gente alcançar ou fortalecer essa nossa missão, né? Então isso é um documento que está lá escrito e que a gente não perde de vista ele nunca, sempre estamos dialogando sobre ele. Então isso é muito importante. Toda cooperativa que for criar, antes de criar ou durante o processo de criação, tem que logo discutir o que é que ela quer para o futuro, onde é que nós queremos chegar com essa cooperativa. Então isso é muito importante, nós não podemos deixar isso se perder, só colocar no papel, botar lá dentro, lá no estatuto e guardar o estatuto e não olhar para isso nunca mais. Isso é uma estratégia de você sempre ficar lembrando, de você sempre pensar estrategicamente como é que você vai alcançar isso, né? Porque isso é mais ou menos assim, ó. A cooperativa ela não existia até a gente ter o primeiro pensamento. Então, quando nós tivemos o primeiro pensamento em criar a cooperativa, ela já começou a existir. Agora, para a gente realmente constituir essa cooperativa, o que é que eu devo fazer? A quem eu devo me apegar? Aonde é que eu vou buscar conhecimento? Onde é que está os parceiros para me ajudar? Porque cooperativa já diz, né? Cooperação. Então, onde é que está os parceiros que vão cooperar comigo para a gente constituir essa cooperativa? Então você tem que começar a pensar, levantar todos esses aspectos assim, para que você realmente realize. Então, e para a gente realizar, para a gente chegar aonde nós queremos, então isso é sempre uma constante, você ficar relembrando, avaliando os parceiros, quem é que está me ajudando até hoje, quem é que pode me ajudar mais. Então nós fomos com esse pensamento desde o início, né? E até hoje, graças a Deus, isso tem sido uma constante para nós. Então os primeiros parceiros que nós podemos contar foi a Cantina Tudo Natural, aqui em Jacobina, que tinha um espaço ali na beira-rio, e ela nos cedia o espaço para a gente sentar lá, né? Lá tinha uma mangueira muito grande, era numa sombra. Quando era de dia nós ficávamos embaixo da mangueira, a gente se reunia geralmente aos finais de semana. Mas quando era de noite, aí tinha uma sala com cadeiras e tudo, e a gente ia lá se reunir nesse espaço. Então a Cantina Natural, principalmente nas pessoas de Irmã Alzira e Padre José. É claro que tinha várias outras pessoas lá, né? Mas eu gosto de destacar eles porque eles, por trás deles tinha um monte de outras pessoas também que nos ajudavam. Mas Padre José e Irmã Alzira foram as pessoas que inicialmente contribuíram bastante. O outro foi o MOC, né? Movimento de Organização Comunitária, que tinha uma ação, um projeto desenvolvido aqui na região, e foi a instituição que também contribuiu com pessoal para vir fazer palestras, discussão sobre cooperativa. A ASCOB, que a sede é lá em Feira de Santana, nesse processo de capacitação que eu passei era através dessa entidade. E posteriormente, né, nós começamos a participar de alguns espaços que era justamente de fortalecimento da agricultura familiar e do cooperativismo, que foi a criação da UNICAFS, União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Isso foi lá em Brasília. Nós já fizemos parte da fundação desta central aqui, né, da UNICAFS nacional. A Senaté, também fomos sócios fundadoras da Senaté, porque além de parceiros para nos ajudar a constituir a COFASP, a gente precisava também de participar de espaços onde estavam se construindo as grandes políticas de assessoramento técnico, né? Que era a política de assistência técnica e extensão rural, a política de cooperativismo, a política de agroecologia, a política de economia solidária. Tudo isso eram políticas novas que estavam surgindo
E nós vimos que aí estrategicamente nós precisávamos estar nesses espaços para ajudar a consolidação da COFASP, mas também nós participarmos da construção de todas essas políticas, né? Então todas essas políticas que foram criadas, teve o dedo da COFASP lá participando de alguma forma, né? A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.